Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1123 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Fique por dentro de tudo o que acontece, nos seguindo também no nosso Instagram, @legislação_integrada. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. São planos por carreira e por edital que te dão um estudo completo e atualizado de lei seca e jurisprudência. Conhece também o mapa do aprovado, o curso que te ensina a estudar. Com ele você aprende a organizar um plano de estudo 100% focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia. E por último, vem conhecer também a editora integrada. Você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imaginava e pode ser muitas vezes um TCC, uma monografia que você já tem aí na gaveta e que vai ser muito útil em uma futura prova de títulos. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje, que é do plenário do STF. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, é a ADI 7492 do Amazonas, e o destaque ficou da seguinte forma: a reserva de vagas para candidatas do sexo feminino para o ingresso na carreira da Polícia Militar, disposta em norma estadual, não pode ser compreendida como autorização legal que as impeça de concorrer à totalidade das vagas disponíveis em concursos públicos, isto é, com restrição e limitação a determinado percentual fixado nos editais. Aqui, gente, tivemos algo que foi bem comum em vários estados do Brasil. No estado do Ceará também tivemos uma situação idêntica a essa do estado do Amazonas, onde inclusive o edital do concurso público da Polícia Militar chegou a ser suspenso. E o que acontece tanto no Ceará, quanto no Amazonas, quanto também em outros estados? Os editais traziam uma reserva de 10% das vagas para mulheres. Mas, gente, não era uma ação afirmativa que dizia, olha, no mínimo 10% dos aprovados serão mulheres. Não. Era, de fato, uma competição separada, onde os homens concorriam a 90% das vagas e as mulheres concorriam a 10% das vagas. Não era possível, então, que uma mulher concorresse à totalidade das vagas. Havia uma reserva ali de somente 10%. Isso é constitucional? Gente, o STF entendeu que isso não é constitucional. Entendeu que, na verdade, a previsão legal, que aqui no caso do estado do Amazonas, a Lei 3498 de 2010, com texto alterado pela Lei 5671 de 2021, trazia exatamente que seriam destinados no mínimo 10% das vagas nos concursos da polícia para candidatos do sexo feminino. Então, qual foi a interpretação conforme a Constituição que se deu a essa lei aqui nesse caso? Foi a de que isso aqui tem que ser visto como uma ação afirmativa. Então, de fato, no mínimo 10% das vagas serão preenchidas por mulheres, mas as mulheres poderão concorrer à totalidade das vagas. Então, pode ser que 50% das aprovadas sejam mulheres, pode ser que 80% sejam mulheres. O mínimo é 10%. Gente, trata-se aqui de uma decisão tanto quanto polêmica. Ouvi muita reclamação, mas eu quero saber a opinião de vocês. E aí, dá de fato para ser assim o concurso para a Polícia Militar? Essa decisão foi acertada? Quero saber a opinião de vocês sobre o assunto e vamos reler aqui o destaque dessa decisão. A reserva de vagas para candidatas do sexo feminino para ingresso na carreira da Polícia Militar, disposta em norma estadual, não pode ser compreendida como autorização legal que as impeça de concorrer à totalidade das vagas disponíveis em concursos públicos, isto é, com restrição e limitação a determinado percentual fixado em editais. Próximo julgado de hoje diz respeito à Lei 12.485 de 2021 e o destaque ficou da seguinte forma:
É constitucional, norma legal que amplia as obrigações de carregamento compulsório a cargo das distribuidoras de sinal de TV por assinatura em relação ao conteúdo de geradoras locais de radiodifusão, a fim de incluir canais gratuitos em todos os pacotes e sem quaisquer ônus ou custos adicionais aos assinantes. Aqui, gente, é um julgado que nós não vamos adentrar tanto assim, pois não é tão relevante, pelo menos para efeito de concurso público ou para o público em geral, mas diz respeito à lei de número 14.173 de 2021. Essa lei decorreu da conversão da medida provisória 1018 de 2020, e essa medida provisória ela tinha por objetivo garantir uma desoneração fiscal do setor ali naquele período. E aí veio uma emenda parlamentar e incluiu no texto dessa lei a necessidade dessas prestadoras de serviço de TV por assinatura de ampliarem de forma gratuita o acesso à população a canais educativos, religiosos, políticos e inclusive à TV Justiça. Então, esses canais deveriam ser carregados nos planos de forma gratuita. E aí a primeira pergunta foi se não teve aqui contrabando legislativo, que é aquela situação em que vem uma medida provisória e aí o legislativo acaba empurrando ali dentro daquela medida provisória determinadas emendas parlamentares que não têm relação nenhuma com o texto da MP, mas que por ser ali um procedimento mais simplificado de aprovação acaba sendo melhor para esse parlamentar do que apresentar um projeto de lei específico para o tema. E aí se entendeu que não, se entendeu que na verdade existia que sim pertinência temática entre os dois temas, então esse primeiro ponto foi superado. E no segundo ponto também se entendeu que não há violação aqui ao princípio da livre iniciativa, então que é sim possível uma previsão nesse sentido. Então, como é que ficou aqui o destaque? É constitucional, norma legal que amplia as obrigações de carregamento compulsório a cargo das distribuidoras de sinal de TV por assinatura em relação ao conteúdo de geradoras locais de radiodifusão, a fim de incluir canais gratuitos em todos os pacotes e sem quaisquer ônus ou custos adicionais aos assinantes. Próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional norma de Constituição Estadual que estabelece limite etário para a aposentadoria compulsória diverso do fixado na Constituição Federal. Gente, então, vamos aqui primeiro entender o contexto da Constituição Federal. Nós tínhamos lá no texto originário da Constituição Federal que o servidor será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Acontece que em 2015 veio a tal da PEC da Bengala, que é a PEC 88 de 2015. E essa PEC trouxe que a aposentadoria compulsória poderá ser aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma de lei complementar. Essa PEC, gente, é muito importante essa data. As datas aqui, na verdade, serão muito importantes para a compreensão, mas ela é de 7 de 5 de 2015. E aí, essa mesma PEC trouxe também lá no artigo 100 da ADCT que, de imediato, já seria a aposentadoria compulsória aos 75 anos dos ministros do STF, dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União. Então, esses aqui já seriam 75 anos. Em relação aos demais servidores públicos, viria uma lei complementar que diria que servidores públicos se aposentariam compulsoriamente somente aos 75 anos de idade. Gente, então, primeiro marco aqui, 7 de 5 de 2015, foi a PEC da Bengala, ou a PEC 88 de 2015. Lá no dia 3 de 12 de 2015, então aqui poucos meses depois, né, ainda em 2015, já foi editada a Lei Complementar 152 de 2015, e ela trouxe que essa aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade seria, aí aqui basicamente todo mundo, olha só. Servidores titulares de cargos efetivos da União, Estados, DF e municípios, incluídas suas autarquias e fundações, membros do Poder Judiciário,
membros do Ministério Público, membros das defensorias públicas e membros dos tribunais e dos conselhos de contas. Para os servidores do Serviço Exterior Estrangeiro, que são regidos pela Lei 11.440 de 2006, será também de 75, mas haverá uma aplicação progressiva. A cada 2 anos, aumenta-se um ano. Então, 2 anos depois vai para 71, mais 2 anos depois vai para 72, e assim até chegar nos 75 anos de idade. Certo, o que acontece? Acontece, gente, que em muitos estados tinham pessoas já perto ali dos 70 anos de idade, ali 69 aninhos, que estavam com muita pressa para essa aposentadoria compulsória ser só os 75, porque a qualquer momento, ou melhor, no momento determinado, no dia que eles nasceram, eles iriam fazer 70 anos de idade e aí iriam ter que se aposentar compulsoriamente. Então imagina, por exemplo, que tinha desembargadores lá no Rio de Janeiro, pertinho ali de fazer 70, com 69 anos de idade, e eles não queriam se aposentar. Então, o que muitos estados fizeram? Muitos estados se apressaram. E aí, antes mesmo da PEC da Bengala, o Rio de Janeiro aprovou a emenda constitucional 59 de 2015, lá em 9 de 4 de 2015. E essa emenda constitucional já trouxe que seria aos 75 anos de idade a aposentadoria compulsória. E da mesma forma, já trouxe aqui no texto da Constituição alguns cargos que teriam essa aposentadoria compulsória aos 75 anos, independentemente de lei complementar, que seria quem? Magistrados, conselheiro do Tribunal de Contas, membros do Ministério Público e membros da Defensoria Pública. Então, esses já teriam aposentadoria compulsória somente aos 75 anos de idade. Acontece, gente, que é uma PEC anterior à PEC da Bengala. Então, é constitucional? Não, não é constitucional, porque compete à União estabelecer normas gerais de reprodução obrigatória sobre previdência social. Então, os estados não podem trazer um limite etário da aposentadoria compulsória em contrariedade àquilo que está fixado no texto da Constituição Federal. Ah, professor, mas aí, logo depois, né, lá em maio, veio a PEC da Bengala, e aí essa PEC lá do estado do Rio de Janeiro passou a ser constitucional, né? Então tá tudo certo. Não, gente. Não é assim. No Brasil não existe constitucionalização superveniente. Não existe uma lei que nasce inconstitucional e se torna depois constitucional. Nasceu inconstitucional, é inconstitucional para sempre. Não tem isso de depois veio uma emenda à Constituição e tornou constitucional, não. Então, não. Essa emenda constitucional do Estado do Rio de Janeiro, ela é inconstitucional para sempre. Agora, de fato, a partir da emenda constitucional 88 e da edição da Lei Complementar 152/2015, que foi lá em dezembro de 2015, aí sim será de 75 anos a aposentadoria dessas carreiras. Então, aí de juízes, promotores, defensores, membros dos tribunais de contas, etc. Então, de fato, a partir de dezembro de 2015 passa a ser 75 anos. E aí, só para aprofundar, gente, temos ainda uma situação muito peculiar, que foi a situação lá do Distrito Federal, onde foi editada uma lei que tratava sobre a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, após a promulgação da emenda constitucional 88, ou seja, após 7 de 5 de 2015, mas antes da publicação da Lei Complementar 152, que foi em 3 de 2 de 2015. E aí, o que acontece? É constitucional? Não. Também é inconstitucional. Teria que ter sido promulgada essa lei complementar após a emenda complementar 152 de 2015. E aí estaria em conformidade com aquilo que traz a Constituição Federal e a Lei Complementar Federal. Antes disso, inconstitucional também. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque do nosso julgado? É inconstitucional, norma da Constituição Estadual que estabelece limite etário para a aposentadoria compulsória diverso do fixado pela Constituição Federal. Próximo julgado de hoje foi inserido também na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma:
São inconstitucionais dispositivos de lei estadual que determinam o recolhimento ao Fundo Estadual de Transporte, o FET, de percentual incidente sobre o valor destacado no documento fiscal relativo a operações de saídas interestaduais ou com destino à exportação de produtos de origem vegetal, animal ou mineral. Gente, aqui, veja só. A Lei 3617 de 2019 do Estado do Tocantins se refere ao Fundo Estadual de Transporte, que é um fundo destinado a apoiar e financiar o setor de transporte dentro do Estado, a melhorar a infraestrutura, eficiência e qualidade do serviço de transporte. A lei traz algumas fontes de receita para o Fundo Estadual de Transporte, dentre elas a contribuição ao Fundo Estadual de Transporte. Ela está estabelecida lá no artigo 7º dessa lei, com redação dada pela Lei 4303 de 2023, e essa contribuição seria de 1,2% aplicada sobre o valor da operação destacada no documento fiscal. E aí, ao analisar essa situação, o STF chegou à conclusão de que isso aqui é um imposto. A natureza jurídica dessa contribuição é a de um imposto. E aí, isso traz a dois grandes problemas, porque a partir do momento que é um imposto, ela está aqui limitada às limitações constitucionais ao poder de tributar, certo? Certo. E aí se verificou duas coisas. Primeiro, que se trata aqui de um imposto de destinação vinculada, e pode isso? Não, não pode. Está lá no artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal. E o segundo ponto é que nós temos aqui uma base de cálculo idêntica à do ICMS. Então, na verdade, se está aqui criando um adicional ao ICMS. E aí, gente, quando se trata de ICMS especialmente, nós temos que existe uma necessidade de uniformidade no tratamento no âmbito nacional. Então, para que se mexa com o ICMS, tem que ter convênio na Confaz e etc. Então, temos aqui também mais uma situação que traz uma inconstitucionalidade dessa previsão. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? São inconstitucionais dispositivos de lei estadual que determinam o recolhimento ao Fundo Estadual do Transporte de percentual incidente sobre o valor destacado no documento fiscal relativo a operações de saída interestaduais ou com destino à exportação de produtos de origem vegetal, animal ou mineral. Próximo julgado de hoje é da segunda turma do STF. Foi inserido no Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965 de 2014, destaque da seguinte forma: são nulas as provas obtidas a partir de dados preservados em contas da internet, com congelamento e a subsequente perda da disponibilidade, mediante requerimento do Ministério Público, sem a prévia autorização judicial de quebra de sigilo e fora das hipóteses legais. Então vamos lá. Primeiro vamos entender que pelo Marco Civil da Internet, em regra, para que se tenha acesso a qualquer dado pessoal, é necessário uma autorização judicial. Então, o Ministério Público ou a polícia precisam de um dado pessoal que está disponível na internet. Como ele vai conseguir esse dado? É oficiando a empresa? Não. É necessário uma autorização judicial para tanto. Acontece que veja só o que diz o artigo 13, uma situação aqui bem excepcional. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 1 ano nos termos do regulamento. Parágrafo 1º. A responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não poderá ser transferida a terceiros. Parágrafo 2º, e aqui escuta esse parágrafo 2º, a autoridade policial administrativa ou o Ministério Público poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao previsto no caput. Então, vamos lá. Temos aqui que o provedor de conexão à internet tem o dever de guardar pelo prazo de 1 ano que os registros de conexão. E aí, o Ministério Público, a autoridade policial, pode cautelarmente requerer
que esses registros sejam guardados por mais tempo. Mas aí, veja só o que diz o parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, a autoridade requerente terá o prazo de 60 dias, contados a partir do requerimento, para ingressar com o pedido de autorização judicial de acesso aos registros previstos no caput. Então, tem-se aqui um prazo de 60 dias para requerer o acesso, ou seja, o provedor de conexão à internet tem que guardar durante 1 ano os registros de conexão em ambiente controlado e de segurança. O Ministério Público ou a autoridade policial podem cautelarmente requerer que essa guarda se dê por mais tempo, mas eles têm que, em 60 dias, requerer ao juízo a autorização para acesso aos registros. Ok. Agora vamos para o caso concreto. No caso concreto, o Ministério Público expediu ofícios determinando a preservação de dados não previstos em lei. A lei traz a necessidade de guarda dos registros de conexão e acesso à internet. O que o Ministério Público requereu aqui nesse caso concreto? Expediu os ofícios requerendo a preservação de dados de e-mails, informações cadastrais, histórico de localização em pesquisas, conteúdo de e-mails e de iMessage, Hangout, fotos e nomes de contatos de pessoas investigadas. E aí, esse tipo de dado. É possível que o Ministério Público requeira que o provedor de conexão faça a guarda desse tipo de dado aqui sem autorização judicial? Não, não é possível, não foi isso que a lei trouxe. Então aqui houve uma exacerbação dessa atribuição do Ministério Público, então de fato se entendeu que essa ação contaminou a investigação, atraindo uma verdadeira nulidade. Então, portanto, são nulas as provas obtidas a partir de dados preservados em conta da internet, com o congelamento e a consequente perda da disponibilidade, mediante requerimento do Ministério Público, sem a prévia autorização judicial de quebra de sigilo e fora das hipóteses legais. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei de número 10.865 de 2004 e o destaque ficou da seguinte forma: a inconstitucionalidade do caput do artigo 31 da Lei 10.865 de 2004 não é extensível ao parágrafo 2º do mesmo artigo. Por outro lado, a discussão sobre a regra disposta no mencionado parágrafo diz respeito a uma matéria de natureza infraconstitucional. Gente, então vamos lá. O caput do artigo 31 da Lei 10.865 de 2004 trata da vedação de desconto de crédito relacionado à contribuição do PIS/PASEP e da COFINS. Basicamente, traz uma data limite de 30 de abril de 2004 e os bens adquiridos até essa data, as empresas não poderiam mais calcular créditos de PIS/PASEP e COFINS com base na depreciação ou na amortização desses bens. E aí, esse dispositivo foi declarado inconstitucional exatamente por conta desse limite temporal, de 30 de abril de 2004. Entendeu-se que essa limitação temporal é inconstitucional, inclusive isso foi determinado em uma tese de repercussão geral, tema 244. Surge inconstitucional por ofensa aos princípios da não cumulatividade da isonomia, o artigo 31 caput da Lei 10.865 de 2004, no que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004. Por outro lado, o parágrafo 2º desse artigo 31 especifica uma exceção à regra do desconto de crédito que está estabelecido lá no parágrafo 1º do artigo. Ele declara o direito ao desconto de crédito não se aplica ao valor que resulta da reavaliação de bens do ativo permanente, ou atualmente conhecido como ativo imobilizado. Gente, a questão aqui é mais ou menos que topográfica. Dizer que o caput é inconstitucional vai importar na inconstitucionalidade também dos parágrafos? E aí o STF diz que não, que na verdade não houve aqui uma relação de interdependência entre o caput e o parágrafo 2º, e que o grande problema aqui do caput, na verdade, era tão somente essa delimitação temporal, e mais do que isso, se entendeu até mesmo
que o debate aqui que se pretendia em relação ao parágrafo 2º nem sequer é de natureza constitucional, mas sim de natureza infraconstitucional. Então, como é que ficou aqui o destaque? A inconstitucionalidade do caput do artigo 31 da Lei 10.865 de 2004 não é extensível ao parágrafo 2º do mesmo artigo. Por outro lado, a discussão sobre a regra disposta no mencionado parágrafo diz respeito a uma matéria de natureza infraconstitucional. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer aquele convite, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Com certeza vai facilitar muito seus estudos de lei seca e jurisprudência e vai ser um marco nos seus estudos. Aproveita também e conhece o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele, você vai aprender a organizar um plano de estudo 100% focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia, e vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada, vai fazer muita diferença em uma futura prova de títulos. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Até a próxima.